Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição Sexta-feira, meu povo. Tem como tema Esperança no Juízo. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, a deixar o seu like. Porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre o grande conflito, também com certeza irá ajudar mais pessoas a conhecerem essas verdades bíblicas. Como eu estava dizendo, sexta-feira tem como tema Esperança no Juízo. Durante toda esta semana nós conversamos bastante sobre o grande conflito. Nós falamos um pouco da visão que Deus deu para Ellen White e a forma que ela recebeu essa visão. Nós conversamos um pouco também sobre a discussão que a Bíblia traz sobre o grande conflito. E também nós conversamos ontem sobre as decisões que nós precisamos tomar. Se por acaso você perdeu qualquer comentário da semana, estou deixando aqui um card com a playlist completa. Então vai lá, assista os vídeos que você perdeu, porque é um assunto extremamente importante para mim e para você. É um assunto de real interesse e de extrema para nós podermos realmente caminharmos da forma correta e não sermos enganados pelo inimigo. E nessa sexta-feira eu trouxe para vocês alguns textos de Ellen White do livro Patriarcas e Profetas, da página 17 e da página 18. E aqui Ellen White escreve o seguinte, Lúcifer havia dirigido suas tentações de tal maneira que ele próprio não pareceu estar comprometido. Acusou de indiferença aos interesses dos seres celestiais os anjos que ele não pôde trazer completamente para o seu lado. Acusou os anjos fiéis da mesma obra que ele próprio estava realizando. Sua estratégia consistia em confundir com sutis argumentos referentes aos propósitos de Deus. Tudo que era simples, ele envolvia em mistério e, por meio de astuta perversão, lançava dúvida sobre as mais claras afirmações de Jeová. E sua elevada posição, tão intimamente ligada com o governo divino, dava maior força às suas alegações. Deus podia empregar somente meios que fossem coerentes com a verdade e a justiça. Satanás podia usar o que Deus não usaria, a lisonja e o engano. Procurara falsificar a palavra de Deus e retratou de maneira distorcida seu plano de governo, alegando que Deus não era justo ao impor leis aos anjos e que, exigindo submissão e obediência de suas criaturas, estava simplesmente procurando a exaltação de si mesmo. Portanto, era necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo, sua lei é perfeita. Satanás fizera com que parecesse que ele estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real devem ser compreendidos por todos. Ele deve ter tempo para se manifestar por meio de suas obras iníquas. Satanás lançara sobre o governo de Deus a discórdia que sua conduta determinara no céu. Ele declarou que todo mal era resultado da administração divina. Alegava que era seu objetivo aperfeiçoar os estatutos de Jeová. Por isso, Deus permitiu que ele demonstrasse a natureza de suas pretensões, a fim de mostrar o efeito de suas propostas de mudanças na lei divina. Sua própria obra deve condená-lo. Satanás dizia desde o princípio que não estava em rebelião. O universo todo deve ver o enganador desmascarado. Mesmo quando foi expulso do céu, a sabedoria infinita não destruiu Satanás, visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus. A fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e dos mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então
a justiça de Deus na destruição de Satanás. Se ele tivesse sido imediatamente destruído, alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de fazer isso por amor. A influência do enganador não teria sido completamente destruída, nem o espírito de rebelião totalmente desraigado. Para o bem do universo inteiro, ao longo da eternidade, ele deveria desenvolver mais plenamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas em sua verdadeira perspectiva por todos os seres criados. E a justiça e a misericórdia de Deus, bem como a imutabilidade de sua lei, pudessem para sempre ser postas fora de toda questão. Aqui Ellen White, ela destaca a ação de Satanás e a ação de Deus. Isso aqui é interessantíssimo como as coisas são feitas. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando que Deus é injusto porque ele não destruiu Satanás. Mas pense nessa perspectiva aqui que Ellen White trouxe. Se Deus tivesse destruído Satanás naquele momento, naquele instante, ele não teria como mostrar a consequência do pecado para as demais criaturas. As criaturas não sabiam nem o que era pecado. Então, quando Satanás peca, começa a convencer, em vez de Deus destruir, ele vai dando corda e vai deixando Satanás tomar seu rumo. E aqui é importante, eu disse para vocês, Deus deu diversas oportunidades para que Satanás pudesse se redimir. Deus deu diversas oportunidades para que Satanás voltasse atrás, até que chegou a tal ponto que não tinha mais volta e ele foi expulso do céu. Aí aqui é o que eu quero falar com vocês, esse que é o aspecto. Se Deus tivesse destruído aqueles seres que não conheciam o pecado, eles passariam a olhar a Deus de uma forma diferente. Hoje, esses seres entendem qual é a consequência do pecado. Entendem qual que é o peso das decisões da rebelião de Satanás. Foi o preço do próprio Deus morto na cruz. Então, se tudo não tivesse acontecido da forma que Deus planejou, da forma que Deus deixou que acontecesse, mostrando a consequência do pecado, poderia existir uma outra rebelião no futuro. Por quê? As pessoas e os seres amariam a Deus simplesmente por medo e não por amor. Eles adorariam a Deus na intenção de não quero ser destruído e não porque Ele é Deus. Compreende? Então, é exatamente isso e por causa disso que Deus deixou Satanás tocar o seu rumo, tocar a sua direção e continuar. E muitas vezes a mesma coisa acontece comigo e com você. Muitas vezes Deus vai deixar a nossa decisão, porque Ele nos ama, Ele vai deixar nós darmos sequência no nosso pecado. Deus tem o poder de impedir qualquer coisa? Tem. Mas se você pegar o seu veículo e acelerar a 150, 170, 200 por hora e bater num poste, é você tomando a sua decisão, você utilizando o seu livre-arbítrio exatamente da mesma forma que Satanás usou na época dele. Deus não interfere no livre-arbítrio. Então, as nossas escolhas que vão auxiliar e vão determinar qual é o nosso destino, por assim dizer. Se eu obedeço e eu adoro Deus em verdade e em espírito, aquilo que eu falei para vocês essa semana diversas vezes, se eu escolho isso, se eu escolho seguir a Deus, eu vou ter um relacionamento com Ele, o poder dele vai entrando em mim, e eu vou tendo esse relacionamento, vou ficando mais próximo, e aí nós vamos passar pelas 3 fases da salvação, que eu falei diversas vezes para você. Salvação passada, justificação, momento que nós conhecemos a Cristo, momento que nós somos libertos da pena do pecado, salvação presente, santificação, o nosso relacionamento com Cristo vai crescendo, momento que nós somos salvos do poder do pecado. Então aqui entra as nossas escolhas, aqui entra as nossas decisões, para que no futuro, quando Cristo voltar em poder e grande glória, nós sejamos glorificados, salvação futura, e aí sim nós seremos libertos da presença do pecado. Então é importante nós entendermos que as nossas decisões com estar ou perto ou longe de Cristo vai interferir completamente no nosso relacionamento com Ele. Satanás escolheu estar longe de Cristo
e causou uma consequência inimaginável e de uma forma tremenda, que a morte do próprio Deus foi consequência disso. Então, nós precisamos escolher um lado desse grande conflito. Ou estaremos junto com Deus, junto com Cristo, junto com o Espírito Santo, se nós estaremos do lado vencedor, ou nós estaremos do lado da rebelião, do lado do enganador, do lado do mentiroso, do lado do inimigo, que será destruído no final de todas as coisas. Ele já foi derrotado, mas ainda não foi destruído. E você, com o seu livre-arbítrio, você pode escolher continuar neste mundo de pecado e continuar pecando, ou continuar neste mundo de pecado, mas buscando a salvação que só existe em Cristo Jesus, aceitando o seu sacrifício e vivendo de acordo com a vontade dele. Porque nós continuaremos pecadores até ele voltar em poder e grande glória. Mas nós podemos ficar na terra com os olhos no céu, ou podemos ficar na terra com os olhos na terra. É uma decisão nossa, uma escolha. Então, assim como Josué fala para a nação de Israel, eu digo para você hoje, escolha quem você quer servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois o Senhor tem conversado conosco durante essa semana, apresentando o grande conflito, meu Pai, através ali da sua profetisa, Ellen White, e também através da Bíblia. Pai, obrigado porque desta forma nós estamos entendendo que existe uma guerra, uma briga, meu Pai, entre um lado que já está derrotado, mas que mesmo assim quer nos tirar a salvação, e o teu lado, meu Pai, o lado vitorioso. Que nós possamos tomar a melhor decisão, que é escolher a Ti e vivermos de acordo com os Teus preceitos, de acordo com as Tuas vontades, meu Pai. Trabalhe em nós e continue nos guiando a Ti, para que no glorioso dia da Tua vinda possamos estar todos louvando e bendizendo o Seu nome, assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, também nos perdoe, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de comentar, de compartilhar, porque quando você se inscreve, quando você ativa o sininho, você sempre recebe a notificação. E você deixando o seu like e compartilhando, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo Jesus. Também clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Espero que você tenha uma sexta-feira abençoada, um santo sábado na presença do Senhor, e domingo estou de volta aqui neste canal com a lição 6, que tem como tema Organizados para o Serviço. Um forte abraço a todos e até mais!